Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 2. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo aqui ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. É importante reservar um tempo para ler o texto bíblico, reservar um tempo para ler a sua revista e reservar um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo, existem 3 informações que são informações importantes para seguir o seu estudo. Primeiro, há o cronograma da aula, a maneira como eu quero apresentar para vocês o conteúdo. Segundo, há uma aula-atividade, que serve exatamente para verificar o aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que faça para verificar aquilo que você aprendeu. Por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Bom, tem uma questão aqui importante, antes de eu começar a aula, que eu preciso explicar a vocês, que tem a ver com a nossa lição. Veja, nós estamos estudando sobre o pentecostalismo, o movimento pentecostal, e de alguma maneira o comentarista da lição segue por um olhar histórico sobre o movimento pentecostal. Independente de qual seja o movimento cristão que se esteja estudando, todo movimento cristão precisa de uma base teológica sólida. Por isso que aqui nas lições eu sempre vou dar ênfase ao aspecto teológico e bíblico. Se você quiser saber um pouco mais sobre o movimento à luz de um olhar histórico, eu recomendo que procure então um professor aqui da plataforma que seja um historiador principalmente, que possa lhe ajudar com essas informações. Aqui o nosso foco será este. À luz do texto bíblico, como que esse movimento se aproximou ou se distanciou. E aí você pode fazer sempre um estudo comparativo. Primeiro você olha aqui comigo o aspecto teológico e depois você olha o aspecto histórico para fazer esta avaliação. Que lições nós conseguimos tirar sobre como este movimento pentecostal histórico se afastou ou se aproximou das noções bíblicas, tudo bem? Então é importante eu dizer isso, porque nós não seguiremos uma abordagem histórica, até porque a minha área de especialização é teologia bíblica. E eu pretendo, então, apresentar apenas o aspecto teológico e bíblico do texto que nós estamos estudando. Bom, como falei a você, e depois dessa explicação importante, que eu vou repetir em outras aulas, chegamos à lição de número 2. Em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Bom, inicialmente eu quero aqui explicar para vocês o cronograma da aula, a maneira que seguirei com a apresentação do conteúdo. Essa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero então explicar para vocês o contexto literário de Romanos capítulo 13, versículo de número 11. Professor, por que Romanos 13, 11? Apesar de repetir isso todas as aulas, sempre tem alguém que me pergunta isso. Segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu a revista, o textuário é o texto mais importante. E o textuário da lição é Romanos 13, 11. O textuário não é um texto secundário ou um texto qualquer que depois de escrever a revista você coloca lá. O textuário é o texto base e fundamental de tudo que nós estamos vendo aqui. E na primeira sessão eu quero explicar o contexto literário de Romanos 13, 11. Depois, na segunda sessão da aula, eu passo então a explicação sobre Romanos versículo 13, versículo 11, 12, 13 e 14. Por fim, eu encerro a aula fazendo algumas aplicações, como esse texto bíblico que nós estudamos tem aplicações importantes para as nossas vidas. Como falei aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar essas informações, cronograma da aula, aula atividade e o fórum. Se você clicar na palavra mais, que aparece embaixo da tela, vão aparecer todas essas informações, de maneira que você possa usufruir ao máximo este conteúdo que está sendo apresentado para vocês. Começando então a primeira sessão,
eu quero explicar para vocês o contexto literário de Romanos 13:1. Em que contexto Paulo disse essas palavras? E para explicar o contexto literário de Romanos 13:1, eu quero ler uma citação do Gorman. Veja comigo aí. Para concluir a visão geral sobre a vida em Cristo iniciada em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo oferece uma breve colagem de imagens e instruções. Essas imagens se baseiam em crenças sobre o fim. Essas crenças não são previsões escatológicas precisas, mas um quadro que naturalmente conduz a um certo modo de viver. Veja só, lá no capítulo 12, Paulo começa uma discussão sobre como deve ser a vida cristã depois que a pessoa se converte a Cristo. E nesse momento a gente consegue perceber que a preocupação de Paulo está relacionada a esse modo de vida que aqueles irmãos precisam assumir agora que eles foram salvos. E aí Paulo deseja conscientizá-los que este novo modo de vida precisa ter uma coerência com a obra de Cristo. Quando chega aqui no capítulo 13, Paulo vai explorar então algumas imagens escatológicas para criar neles esta consciência. Professor, eu li aí mesmo com o senhor na citação imagens escatológicas, mas o que são essas tal de imagens escatológicas? Imagens escatológicas são imagens utilizadas para descrever como é que vai ser o fim. Mas aqui em Romanos 13, Paulo não vai explorar propriamente aquelas previsões escatológicas que nós conhecemos tão bem no Apocalipse de João. Paulo não vai fornecer aqui muitos detalhes sobre as últimas coisas. A abordagem de Paulo aqui é muito específica e diferente. Paulo pretende indicar que um dia finalmente chegará o fim desta era. E quando este dia acontecer, todo cristão precisa estar pronto para se apresentar e para se encontrar com Cristo de maneira irrepreensível. Veja que isso é reiterado aqui pelo Schreiner. Leia comigo. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, até o capítulo 13, versículo 14, Paulo apresenta aos seus leitores algumas formas específicas pelas quais a nova vida em Cristo se manifesta. As exortações paulinas não têm o objetivo de promover uma vida confortável neste mundo. Todas as exortações são dadas à luz do escatom, que é a expressão grega para que nós traduzimos a palavra escatologia. Veja, como eu acabei de falar, Paulo pretende preparar essas pessoas para o dia em que finalmente elas vão se encontrar com Cristo. Para isso, essas pessoas não podem se amoldar ao padrão deste mundo. Pelo contrário, essas pessoas devem se sentir desconfortáveis com este mundo. Porque esta vida aqui, ela é uma vida passageira. E esta vida aqui chegará finalmente ao fim. Se está próximo o dia em que nos encontraremos com Cristo, agora, neste momento em que este dia ainda não chegou, essas pessoas já precisam viver uma vida transformada. Elas já precisam estar prontas para finalmente se encontrar com Cristo. E é isso que eu pretendo explicar para vocês na segunda sessão desta aula, como é que eles podem viver esta vida transformada, aguardando de maneira adequada a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês Romanos capítulo 13, versículo 11 até o versículo 14. Eu começo explicando o versículo 11. Leia comigo. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Você percebe? O versículo começa dizendo tudo é ainda mais urgente. E é claro que a gente precisa responder a pergunta, o que Paulo quer dizer com este tudo? Tudo aqui é uma referência às palavras que ele acabou de anunciar. Tudo aquilo que ele vem anunciando sobre eles não se amoldar ao padrão do mundo, desde o capítulo 12, versículo 1 até aqui, tudo isso
todas essas palavras são urgentes por causa do contexto em que vive cada um dos cristãos, por causa do contexto em que vivem todos os cristãos. Se nós pensarmos numa hora de dia, como manhã, tarde e noite, Paulo usa um exemplo dizendo, olha, vocês estão vivendo na noite de um dia, ou seja, vocês estão vivendo próximo do encerramento deste dia. Se eles estão vivendo na noite do dia, próximo do dia acabar, daqui a pouco começa um novo dia. Daqui a pouco começa uma nova era. E apesar de estarmos bem próximos de um novo dia, de um novo tempo, alguns desses irmãos não estão preparados para receber este novo dia e para se encontrar com Cristo quando este novo dia chegar. E aí a expressão de Paulo que ela é interessante, porque Paulo diz despertem. Consegue aqui ver? Essa expressão despertem, essa expressão despertem, eu risquei agora aqui. Essa expressão despertem que Paulo anuncia aqui, significa que eles estão como que sonolentos, como se eles estivessem dormindo. O tempo está esgotando, o dia está quase acabando e alguns irmãos estão dormindo. Por isso que Paulo diz para eles, despertem. Porque eles não estão preparados para se encontrarem com o Senhor que já está às portas. Esses irmãos estão sonolentos. Quando chega então no versículo de número 12, o que Paulo faz então é exemplificar para a gente porque é que ele diz que alguns desses irmãos não estão preparados, continuam dormindo. E como nós veremos aqui na leitura, essa sonolência está relacionada à maneira como essas pessoas estão vivendo. Veja comigo. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Veja, para pessoas que deveriam estar prontas para se encontrar com um novo dia, para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, Paulo diz que eles estão agindo como se ainda estivessem na escuridão. Eles estão ainda praticando obras das trevas. E este é o problema de alguns daqueles irmãos. Eles não estão prontos para recepcionar e para viver este grande dia. Quando o fim finalmente chegar, se eles continuarem vivendo desta maneira, praticando as obras da escuridão, eles não farão parte deste novo dia. Por isso que Paulo diz para eles, deixem de lado as obras das trevas. Tendo em vista que o fim é certo, vocês precisam abandonar essas práticas. Enquanto aguardam o fim, esses irmãos devem viver de maneira adequada a alguém que de fato está aguardando o fim. Aquela parábola conhecida de Jesus, né, das virgens estarem preparados para a chegada e para se encontrarem com o noivo. É a mesma linguagem aqui. Vocês têm que estar preparados porque o dia está acabando, daqui a pouco começa um novo dia e vocês não estão prontos para receber este novo dia. Por isso que esses irmãos devem se vestir com a armadura da luz. Bom, aqui já fica muito claro para a gente o que significa esse despertar que Paulo mencionou no versículo de número 11. Despertar do sono está relacionado a essas obras das trevas que alguns deles estão realizando. Não dá para dizer que você está aguardando a vinda de Jesus se comportando como alguém que vive nas trevas. Aquelas pessoas que estão aguardando Jesus voltar, eles já se vestiram com a armadura da luz. E essa expressão armadura da luz, ela é usada no sentido de ser uma armadura mesmo, de ser uma peça de batalha, para indicar que de fato eles estão numa luta. E essa é uma linguagem assim, muito usada por Paulo, porque a noção que Paulo vai expressar nas suas cartas é que está tendo uma guerra entre a luz e as trevas e que o cristão está envolvido nesta guerra. Ele está envolvido porque Deus já nos forneceu a armadura para que a gente possa vestir e lutar contra as trevas.
O que nós, como povo de Deus, que aguarda o final desta era, precisamos fazer é utilizar esta armadura e resistir, então, a essas tentações do diabo para vencermos as trevas. Se você nunca ouviu falar desta luta e está ouvindo pela primeira vez, eu recomendo que você leia e estude Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, porque essa abordagem vai ser muito melhor explorada por Paulo lá. Aqui ele apenas coloca um ponto que parece que já é muito claro para os irmãos em Roma. Mas se você não conhece essa questão de estar lutando contra as trevas, de estar vestido com a armadura de Deus, Paulo já explorou isso em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Bom, que conclusão a gente chega aqui depois dessa leitura? Apesar de Paulo estar falando sobre questões escatológicas, fim do dia, o fim desta era, o momento em que Cristo retornará, nós nos encontraremos com ele, nós devemos estar prontos para esse dia. Paulo aqui não diz pra gente quando é que Cristo vai voltar. Paulo pretende despertar nessas pessoas que estão lendo a carta um outro tipo de consciência. A consciência que, a qualquer momento, todos nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o dia chegar ao seu fim, e nós não sabemos quando será, nós temos que estar prontos. Essa era que nós vivemos está chegando ao seu fim. A vida é passageira. E com o fim desta era vai começar um novo dia. Quando este novo dia finalmente chegar, nós temos que estar prontos. Inclusive, este será o argumento de Paulo no versículo 13. Veja comigo. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Agora fica muito claro para a gente por que é que Paulo chama de escuridão e sonolência a maneira como estão vivendo aquelas pessoas. Existem duas características no modo de vida dessas pessoas que tornam eles reprováveis. Existem duas características na escuridão e na sonolência que não agrada ao Senhor e que não tem nada a ver com quem está aguardando a vinda de Cristo. Primeiro, essas práticas que estão sendo realizadas por ele, que Paulo menciona aqui, que daqui a pouco eu quero explicar, são vícios praticados em segredos, quando ninguém está olhando. E esses são problemas muito sérios de conduta cristã. Segundo, essas são obras da escuridão, atitudes praticadas por quem vive nas trevas. Então o que Paulo está dizendo é, se vocês sabem que vai chegar o fim do dia e vocês estão prontos para se encontrarem com Cristo, por que é que vocês continuam vivendo como se estivessem na escuridão? Professor, mas com que frequência esses irmãos estão praticando essas coisas? Eles estão praticando essas coisas de maneira recorrente. Isso fica muito claro aqui para a gente no uso plural que Paulo apresenta. Veja, essas palavras aqui estão no plural. Festanças, desregradas e bebedeiras. Sabe o que significa isso? Significa que não foi uma única vez. Eles estão praticando isso de maneira rotineira. Como resultado da embriaguez, eles acabaram se envolvendo com o quê? Promiscuidade sexual. Práticas imorais. O que a gente acaba de perceber aqui? Um pecado arrastou e seduziu a cometer outro. E por fim, esses irmãos acabaram se envolvendo em brigas e invejas. Você consegue perceber? O ponto que Paulo está destacando é que a vida espiritual de alguém não se limita apenas às suas crenças. Vocês que dizem aguardar a vinda de Cristo, o que vocês estão fazendo com o corpo de vocês? Não tem como separar o ser humano numa parte material e espiritual. Aquilo que vocês estão fazendo com o corpo importa e afeta a comunhão de vocês com o Senhor.
Vocês que estão aguardando a vinda de Cristo não podem tratar o corpo de vocês dessa maneira. Veja esse comentário a esse respeito. Adoração envolve mente e corpo. Cristãos não são gnósticos, e esse conceito é importante, porque é no gnosticismo que há essa dissociação. O corpo importa. O que fazemos com o nosso corpo afeta a nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Deus e com os outros, e vice-versa. Como eu acabei de falar, aquilo que a pessoa faz com o seu corpo acaba refletindo em sua comunhão com o Senhor. Para quem está aguardando Cristo Jesus, ele precisa aguardar integralmente. Não são só suas convicções, não é só sua fé, é todo o seu ser. No caso específico desses irmãos, eles acabaram se envolvendo com obras da escuridão e isso deixou eles sonolentos. Eles estão apáticos em relação a este dia que está bem próximo. Eles não estão prontos e preparados para receber este novo dia que já está às portas. Tudo isso surgiu como resultado deste modo de vida. Aquilo que eles fizeram com o corpo está afetando a espiritualidade, a devoção e a fé desses irmãos. E, de fato, tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo afeta a nossa fé, a nossa comunhão e a nossa devoção. E sabe o que é mais constrangedor nessa fala de Paulo? Paulo não está descrevendo aqui atitudes cometidas por pessoas que vivem na escuridão. Paulo está descrevendo atitudes de pessoas que dizem estar aguardando a luz voltar, o dia novo chegar. E este é um problema muito sério, que quando chega no versículo 14, Paulo então passa a descrever como é que deveria se portar esses irmãos que agora estão na luz. Leia comigo. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. O versículo de número 14 responde uma pergunta importante. Qual é a diferença entre quem vive na luz e quem vive na escuridão? Quem vive na luz se reveste do Senhor. Quem vive na luz aguarda este novo dia chegar. Mas quem vive na escuridão, Paulo deixa muito claro, fica procurando imaginando novas formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. É a pessoa que não está aguardando Cristo voltar. E a pergunta que cada um desses irmãos precisa responder é: qual desses dois caminhos você está trilhando? O caminho da luz ou o caminho da escuridão? Para Paulo, o cristão deve intencionalmente renunciar ao pecado e abraçar este modo de vida digno diante do Senhor. Eles farão isso quando se revestirem de Cristo. Pense comigo nessa cena. Uma pessoa trocando uma roupa. Ele precisa tirar uma roupa de quem vive na escuridão e colocar uma roupa de quem anda na luz. Nesse sentido, revestir-se de Cristo significa exatamente esta renúncia ao modo de vida, esta dedicação que é preciso haver por parte deles quanto à salvação que lhes foi dada. E aqui há um argumento muito interessante sobre como nós precisamos ser responsáveis com a boa dádiva que recebemos do Senhor. Eu queria explicar isso com este comentário do Schreiner. Embora os crentes já tenham se revestido de Cristo e despido o velho homem, eles também devem se revestir de Cristo. Não é só tirar a roupa, é vestir a roupa nova, nas circunstâncias concretas da vida cotidiana. Os desejos da carne ainda ameaçam os crentes e, portanto, é necessário um esforço consciente para que nenhuma provisão seja feita para eles. A salvação que Cristo realizou por aquelas pessoas não anula a responsabilidade que eles possuem.
Vocês foram alvos da salvação do Senhor, vocês ouviram falar que ele vai voltar, mas enquanto ele não volta, vocês precisam trabalhar a fé que receberam. Vocês precisam se esforçar de maneira consciente para estarem prontos para este dia que finalmente vai chegar. Agora que vocês foram salvos, vocês devem viver de maneira compatível com essa nova vida que vocês receberam do Senhor. E esta é a preocupação de Paulo. A resposta apropriada que cada cristão deve dar à obra de Cristo Jesus que foi realizada em sua vida. Para encerrar então esta aula, eu queria fazer algumas aplicações. Como que esse texto se aplica a nós, à luz da Bíblia Sagrada? E talvez, como eu falei no começo, vale a pena uma reflexão histórica. Como esse texto nos ajuda a refletir sobre os movimentos pentecostais, naquilo que eles erraram e acertaram. Primeira aplicação. Apesar de crermos que Jesus vai voltar, alguns cristãos não estão prontos para recebê-los. Isso aqui é interessante porque existem coisas na vida que são inevitáveis. Por exemplo, a morte. Um dia ela vai chegar para todos nós. O problema está quando nós não nos preparamos para esses dias que são inevitáveis. A morte chega e a gente deveria estar preparado para isso. Nós não temos todo o tempo do mundo. Como diz o Brás Cubas no livro Memórias Póstumas do Machado de Assis, nós matamos o tempo nos enterra. Um dia ele acaba. Sabe uma outra coisa que é inevitável? A volta de Jesus. Apesar de saber que a volta de Jesus é inevitável, algumas pessoas não estão preparadas para se encontrar com eles. Eu lembro de uma experiência que eu já até compartilhei aqui em algumas aulas passadas, de estar num culto onde o pregador falava sobre a vinda iminente de Cristo, ele poderia voltar hoje. E aquele pregador foi repreendido por alguém que disse: tomara que não. Ainda muitas coisas para serem feitas, tomara que ele espere um pouco mais. É isso. Existem pessoas que acham que podem controlar quando Jesus vai voltar e que, se puder, espere mais um pouquinho. E como eles não estão preparados, eles ficam sempre pensando: não, eu vou ter uma outra oportunidade em outro momento. Como essas pessoas não estão preparadas, eles nem se preocupam que não vão fazer parte do reino. Porque se você não estiver preparado, quando o noivo voltar, se você é como uma noiva, uma virgem imprudente, você será lançado para a escuridão, de onde você já estava. E este é um ponto importante. Jesus inevitavelmente vai voltar. Você precisa estar pronto para recebê-lo. Todo dia e todo momento. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas nós cremos e temos que estar preparados para quando finalmente isso acontecer. Segunda aplicação. Inadvertidamente, alguns cristãos podem estar dormindo na fé. Se é inevitável que Jesus vai voltar, nós deveríamos sempre estar preparados para encontrar com ele. Mas na cabeça de algumas pessoas, elas acham que elas possuem todo o tempo do mundo. Elas podem deixar a fé para um evento futuro. Por exemplo, 2025 ainda não dá para mim me preparar, porque ainda tem alguns projetos pessoais, tem algumas artimanhas aí que eu ainda quero fazer. Eu vou deixar para me preparar em 2026. Como naquela fala de Jesus, né? Trabalhou a noite toda, encheu os celeiros, e aí vai chegar uma hora que Deus vai dizer para você: amanhã você não vai desfrutar da sua colheita. É isso que é a sonolência. É esse estado de despreparo que se encontra em algumas pessoas. Elas simplesmente estão dormindo. Elas não estão preocupadas da proximidade da vinda de Cristo. Quer ver um exemplo bem prático? Quando você, por exemplo, odeia alguém, por que você deixa o ódio ficar no seu coração? Porque você acha que não tem problema ficar ali o máximo de tempo possível, né? Não, deixa o ódio aqui. Quando der, eu me acerto com aquela pessoa. Eu vou odiá-lo o máximo que eu puder. Percebe? Isso é sonolência. Meu irmão, minha irmã, se nós devemos estar prontos para nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento, não tem como ficar dormindo.
Não tem como não estar preparado. Nós devemos estar preparados sempre. Isso é um problema que pode acometer todos os cristãos. Terceira aplicação. Cada pessoa precisa lidar com a batalha da luz contra a escuridão. Veja, no texto sagrado nós chamamos isso de batalha espiritual. Professor, o que é essa batalha espiritual que você mencionou, que diz que está lá em Efésios? Diz respeito a essa luta que está sendo travada para o controle da sua vida. De um lado, nós temos o Senhor, que nos deu o seu Santo Espírito, que nos santifica, que nos reveste para essa luta. Do outro, há Satanás com as suas artimanhas ardis para nos fazer pecar cada vez mais. Cada ser humano está sendo alvo dessa disputa. Mas apesar de estar havendo uma disputa, cada um de nós tem que escolher o lado que deseja guerrear. Se você permitir que a sua carne lhe conduza, você estará dando vazão a Satanás para que ele coloque você, envolva você em suas artimanhas e para que a sua carne seja controlada pela sua natureza e então você caminhe em direção às trevas. Mas, se você clamar a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele então lhe dará o seu Espírito Santo e esse Espírito Santo agirá em sua vida santificando você. Aqui o ponto é, que tipo de roupas você deseja usar? As roupas das trevas ou a armadura de Deus? A armadura de Deus é esta ação do Espírito que nos muda, que nos santifica. E cada um de nós precisa decidir de maneira muito correta. Eu não quero ser alvo da condenação eterna. Quando o dia final chegar, eu não quero ser contado na congregação dos ímpios. Eu não quero fazer parte daqueles que estão nas trevas. Para isso, você precisa escolher um lado da batalha. Você precisa clamar a Cristo, seu Senhor e Salvador, e você precisa permitir que o Espírito Santo santifique sua vida. Você tem que ser responsável pelas suas atitudes e pelo seu comportamento. Porque se você não está atento a isso, isso pode ser um problema para você e para a sua salvação final. Quarta aplicação. Pecar de maneira escondida é característica de quem vive na escuridão. Olha só, pode ser que alguém pense assim, não, eu sou cristão, então publicamente eu vou fazer coisas corretas, mas privadamente eu vou ver do jeito que eu quiser. Vou fazer coisas que eu considero ser adequadas. Nas escondidas, eu vou viver na escuridão. Sabe qual que é o problema disso? A gente esconde de pessoas, mas a gente não esconde do Senhor. O Senhor vê e julga tudo aquilo que nós fazemos. E foi isso que ele fez aqui com a igreja de Roma. Ele olhou a conduta daqueles irmãos, julgou a conduta desses irmãos e está reprovando eles, advertindo eles. Olha, vocês não deveriam estar andando na luz? Por que vocês estão agindo como quem vive na escuridão? Mas quem contou para vocês? Quem foi que revelou? É Deus quem julga e avalia o seu povo. Então não tem como a gente achar que nós podemos esconder do Senhor alguma coisa porque nós não escondemos. É muito mais do que apenas a sua crença. A sua vida espiritual é o seu ser integral. E este é um aspecto importante. Se você não estiver dedicando integralmente a sua vida ao Senhor, se estiverem áreas da sua vida, partes de você que estão dedicadas ao pecado, o Senhor conhece e reprova tudo isso. Bom, aqui eu queria fazer a minha quinta aplicação. De maneira prejudicial, alguns preferem substituir, a palavra aqui está errada, tá? É substituir. Preferem substituir o arrependimento pelo remorso. Na Bíblia Sagrada, arrependimento é um conceito que talvez seja um pouco diferente do conceito em português. Na Bíblia Sagrada, arrependimento é uma mudança de atitude. Você estava indo numa direção, se arrepende e decide mudar de direção. Você mentia e decide não mentir mais. Você usava a sua palavra para falar palavras torpes, agora você usa a sua boca para falar palavras que edificam. Só que nos nossos dias, algumas pessoas preferiram substituir o arrependimento pelo remorso. O que é o remorso? A pessoa
pratica alguma coisa de quem vive na escuridão e ela sente o peso da culpa. Mas ela não vai mudar. Ela mentiu, mas ela não vai deixar de mentir por causa do lucro, por causa do profissionalismo, por causa sei lá do quê. Com o tempo, a pessoa começa a usar a sua lógica do mundo e vai se acostumando com o peso da culpa. Ah, não. Deus sabe que eu preciso mentir. E isto é um problema muito sério. Algumas pessoas estão substituindo o remorso pelo arrependimento. Não, eu sei que não deveria, mas Deus sabe que eu preciso. E ao invés de nós nos arrependermos das práticas, nós simplesmente estamos procurando justificativas que legitimam aquilo que nós deveríamos fazer. Isso é tão comum que as perguntas mais frequentes é se pode ou não pode. Pode fazer isso? Será que pode? Será que não pode? Será que não pode mesmo? Você tem certeza que não pode mesmo? Por quê? Porque o remorso é parte do nosso tempo. O peso da culpa está aí e se a gente conseguir administrar, a gente administra o peso da culpa. Só que para pessoas que estão aguardando um novo dia, isso não faz sentido. Como é que você diz que se espera se encontrar com o Senhor Jesus praticando todo tipo de ação cometida apenas por quem está na escuridão? E este é um problema que a gente precisa avaliar de maneira pessoal. Sexta e penúltima aplicação. A espiritualidade do cristão inclui todo o seu ser. Esse tem sido um erro muito comum sobre a espiritualidade cristã. Ao longo dos séculos, tem se repetido. Há quem pense que a minha espiritualidade ou tem a ver apenas com a minha parte imaterial ou apenas com a minha parte material. Ou é apenas as minhas convicções ou é apenas o meu corpo. Veja, a sua vida espiritual tem a ver com todo o seu ser. Tem alguém que usa uma imagem interessante que eu acho que dá para ilustrar com ela. Pense no café e no leite. São duas misturas diferentes, café e leite. Quando a gente mistura café com leite, tem como separar o café do leite? Tem uma peneira, alguma forma de separar depois que juntou? Este é o ser humano. O ser humano não é só material e imaterial. E quando Deus uniu o ser humano, a matéria com o sopro do Espírito, ele se tornou uma coisa só. Nós teremos prejuízos na nossa comunhão com o Senhor se nós não estivermos envolvendo todo o nosso ser com Ele. Se for apenas o seu corpo, isso será prejudicial à sua comunhão com Deus. Se for apenas o seu espírito, isso também será prejudicial à sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus exige todo o seu ser. Foi prejudicial para a igreja de Roma, será prejudicial para você. Ah, não, a minha fé está em Cristo, mas o meu comportamento não tem nada a ver. Então, eu vou me envolver em embriaguez, imoralidade sexual. Aí Paulo diz, o problema é que essas atitudes não são coerentes com quem vive na luz e está aguardando o dia que Jesus vai voltar. Essas são atitudes de quem está nas trevas e vai continuar nelas depois que a luz se manifestar. Percebe? Nós não temos escolha. Ou nós dedicamos todo o nosso ser ao Senhor, ou então nós seremos reprovados pelo nosso modo de vida. E isso vai prejudicar a nossa comunhão com Cristo. Por último, sétima aplicação. Todo cristão deveria se preocupar com seu modo de vida. Nessa última aplicação, eu queria fazer um paralelo com o versículo 14. Lá Paulo diferencia quem vive na luz e quem vive na escuridão. Cada um de nós, de maneira inevitável, tem que escolher um desses caminhos. Por isso que estou dizendo que todo cristão deve estar preocupado com seu modo de vida. Porque aqueles irmãos que se embriagaram, que se dedicaram à imoralidade, que brigaram, que criaram contendas, eles não estavam preocupados com seu modo de vida. E por não estarem preocupados, eles acabaram continuando fazendo aquilo. O problema é que isso acabou afetando a comunhão deles com Deus. E nós precisamos ter essa consciência muito clara. As coisas que nós fazemos podem ser prejudiciais à nossa vida espiritual.
E por isso que Paulo diz, ao invés de ficar imaginando novas maneiras de pecar, vocês precisam se revestir de Cristo. Não dá para não levar em consideração o seu modo de vida, as coisas que você faz, as coisas que você fala. E às vezes nós queremos justificar os nossos erros, né? Eu entro aqui na internet, trato mal alguém, expresso todo o meu ódio, meu rancor, e uso a minha justificativa para tornar aquilo plausível. Isso não é plausível. Você está sendo irresponsável porque você não está pensando no seu modo de vida. Você não está considerando que Cristo está à porta. Nós estamos a alguns segundos de ver o novo dia começar. E devemos estar prontos para quando este novo dia finalmente chegar. Pessoas que estão esperando este dia chegar, eles não ficam imaginando novas maneiras de pecar. Eles são atentos ao seu modo de vida. Opa, quando Jesus voltar, não dá para me encontrar fazendo isso. Não dá para ser o tipo de pessoa que vive na escuridão. Eu espero que este conteúdo tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, na semana que vem nos encontramos aqui para a nossa segunda lição. Até lá então.